noite. Eu sou o reverendo Francisco Alexandre, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra, e estou fazendo agora essa transmissão para atender aos irmãos da nossa igreja, para edificar os irmãos da nossa igreja e também aqueles que entrarem na nossa página no Facebook. É um prazer imenso estar falando com vocês, com os irmãos da igreja, com os amigos. Nós desejamos que a graça do nosso Deus seja derramada de maneira abundante sobre você que nos assiste nessa hora, nesses dias difíceis que estamos vivendo por conta dessa pandemia do coronavírus. Este é o segundo domingo que nós utilizamos a transmissão ao vivo de mensagem pastoral. Quero deixar claro que não se trata de um culto. Nós entendemos que o culto ele só pode ser feito com o povo de Deus reunido. Não estou dizendo que o culto ele só pode acontecer no templo. Existem outros espaços em que o culto pode ser realizado, mas ele precisa da presença dos irmãos. É preciso que o povo de Deus esteja reunido. Então, nós faremos essa transmissão a partir de agora de uma mensagem pastoral para edificar o povo de Deus. Antes de fazermos a leitura do texto bíblico, que será o fundamento da nossa mensagem nesta noite, gostaria de fazer uma oração. Então feche os seus olhos, curve a sua fronte e faça uma oração a Deus pedindo a iluminação para entendermos a palavra do Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome porque a Tua bondade, a Tua misericórdia nos assistem em todos os momentos, não apenas, ó Deus, quando estamos reunidos no templo, mas também quando o Teu povo, mesmo à distância, une o coração e o pensamento em torno do Senhor. Nós gostaríamos certamente de estar adorando o Teu nome nesta hora. Gostaríamos certamente de estar reunidos como povo de Deus, o povo da aliança, no dia que o Senhor reservou para a Tua adoração, com o objetivo, ó Deus, de glorificar o Teu nome e render louvores a Ti pela nossa salvação em Cristo Jesus. Mas estamos impossibilitados por esse momento. E pedimos então, Deus, a Tua bênção sobre nós, sobre o Teu povo, que se aproveita da tecnologia para adorar o Teu nome e compartilhar da Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento para que possamos entender, compreender a Tua palavra. A mim que falo nesta hora, e dê a Tua sabedoria, ó Deus, a Tua capacitação, para que possa transmitir de maneira fiel a Tua palavra aos irmãos e ouvintes, àqueles que estão participando conosco dessa transmissão agora. E Te peço, ó Deus, a Tua bênção sobre o nosso país, sobre essa situação, que o Senhor esteja conosco a todo instante, fortalecendo, animando, não permitindo que a nossa fé venha desfalecer, mas nos fortalecendo a cada momento. Usa então, ó Deus, essas palavras, usa, ó Deus, esta exposição para a edificação da Tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos fazendo uma transmissão simultânea pelo Facebook e também pelo aplicativo ou plataforma Zoom. Então, você que me escuta, me vê, me assiste, seja pelo Facebook, seja pelo Zoom, eu quero que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Tito. Carta de Paulo a Tito, ou Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Antes de fazer a leitura dos versículos de 1 a 13, dos versículos de 1 a 13, eu gostaria de falar o seguinte. Você certamente já deve ter ouvido a expressão viver pela graça. Ela é muito comum nas pregações, nos estudos, entre os cristãos de um modo geral. Mas você sabe realmente o que é viver pela graça? Você tem a dimensão exata do que isso significa? Muitas pessoas falam alguns jargões, algumas frases, mas elas não têm a noção do que isso representa. E eu vou mais além. Algumas pessoas compreendem de maneira errada o que significa viver pela graça. Vou dar um exemplo.
alguns cristãos acham que viver pela graça tem a ver com o início da sua salvação. Nós, das igrejas reformadas, enfatizamos a graça de Deus na salvação e dizemos que a salvação ela acontece por meio da graça, ou seja, de maneira gratuita, o homem é justificado diante de Deus. De maneira gratuita, o homem é salvo diante de Deus. Então, a graça seria o favor que o homem não merece e ele recebe de Deus. E, de fato, é assim que acontece. A nossa salvação ela é baseada na obra de Cristo, ela é fundamentada na obra de Cristo e acontece pela fé na obra de Cristo e nos é dada gratuitamente. Deus ele não exige nada em troca. Nós não pagamos pela nossa salvação, nós não podemos adquirir a nossa salvação por nenhum meio, né? Não é por meio de dinheiro, não é por meio de boas ações, não é por meio de uma justiça própria que nós somos salvos, mas recebemos a graça gratuitamente. E algumas pessoas então falam da graça no começo da salvação, mas depois que a pessoa se torna cristã, parece que a graça ela some do seu vocabulário, some da sua vida. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Viver pela graça envolve o antes, o durante e o depois. Ou seja, toda a nossa vida ela é baseada na graça de Deus. E eu quero então ler essa passagem que se encontra lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos fala aqui sobre os efeitos da graça na vida do cristão. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a graça ela tem 3 resultados ou efeitos diretos, efeitos práticos na vida do cristão. E o primeiro resultado, o primeiro efeito da graça na nossa vida é que a graça se manifestou para nos trazer a salvação. O versículo 11 começa dizendo: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo então enfatiza que a graça se manifestou. E essa palavra ela é muito importante aqui no texto, porque o verbo manifestar no original, ele traz a ideia de iluminar, ele traz a ideia de surgir. Ou seja, é como o sol que surge pela manhã e ilumina a terra com a sua luz, né? Então, a ideia de manifestar traz a ideia de uma luz que brilha, de uma luz que se manifesta dissipando a escuridão. Além disso, esse verbo manifestar, ele está associado ao substantivo epifania, que no vocabulário bíblico é o substantivo usado para se referir ao surgimento, ao aparecimento de Jesus no mundo. E o que isso significa? O que Paulo está querendo nos ensinar quando ele cuidadosamente usa o verbo manifestar para dizer que a graça se manifestou? Ele está querendo nos dizer que a graça se manifestou trazendo salvação a homens e mulheres que viviam na escuridão. Através de Jesus Cristo, através do seu ministério, a graça de Deus brilhou nesse mundo. O apóstolo João nos confirma isso no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo que nós vimos Jesus cheio de graça e de verdade e vimos a sua luz brilhando sobre os homens. O evangelista Mateus, quando comenta o início do ministério de Jesus na Galileia, ele cita a profecia de Isaías e diz: o povo que vivia na escuridão viu grande luz. Então, Paulo está nos ensinando que Cristo, através da sua vida, através do seu ministério, nos trouxe a graça de Deus. Esta graça que veio ao nosso encontro. Não fomos nós que procuramos pela graça, mas a graça se manifestou.
ela se manifestou sem a nossa ajuda, ela se manifestou sem o nosso consentimento, mas Deus, na sua soberania, fez com que a graça se manifestasse, trazendo a salvação. E nesse sentido, portanto, o resultado da graça foi trazer a salvação a homens e mulheres pecadoras, ou pecadores, não é? E é importante observar, porque o texto nos diz ainda no verso 1, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, todos os homens, porque ela não significa cada homem e mulher individualmente, ou cada ser humano que pisou essa terra. Essa é uma forma que Paulo usa para nos ensinar que a graça não fez distinção de sexo, não fez distinção de idade, não fez distinção de cor, não fez distinção econômica, ela não fez distinção de raça. A graça se manifestou a homens e mulheres indistintamente, a jovens, crianças, idosos, a ricos e a pobres, se manifestou a judeus, se manifestou a gentios. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, você vai ter uma noção do que realmente Paulo estava querendo nos dizer quando ele fala de todos os homens. Porque no início do capítulo 2 ele nos dá uma instrução, nos dá algumas instruções para como nós devemos viver, né, em comunhão, como devemos viver nesse presente século. E ele fala para os homens mais velhos, para os homens mais jovens, fala para as mulheres mais velhas, para as mulheres mais jovens, falam para os servos, fala para os senhores. Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer nos ensinar quando ele fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas ele não para por aqui. Ele nos diz que a salvação foi manifestada aos homens pecadores por meio da graça, mas ele também nos ensina que a graça se manifestou para nos educar na justiça. O verso de número 12 começa: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para uma palavrinha que está aí no verso 12, que é o verbo educar. Esse verbo ele é muito importante porque ele é um verbo que no grego é uma forma do verbo paidel. E o verbo paidel ele é muito conhecido, talvez você estranhe ao ouvir essa expressão, mas ele é um verbo muito comum na nossa língua portuguesa. Porque do verbo paidel é que vem a palavra pedagogia. É do verbo paidel que vem a palavra pedagogo. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a graça é um sábio pedagogo que veio nos ensinar, que veio nos educar. O pedagogo no mundo antigo era aquele que conduzia a criança passo a passo no caminho da educação. E é justamente isso que Paulo quer nos ensinar. A graça veio nos educar, mas fique calmo, a graça não veio ensinar português, matemática, biologia. Eu sei que muitos estão vivendo dias de isolamento, as crianças, os jovens, os adolescentes estão sem ir para a escola, e não precisa se assustar quando me ouvir falar sobre educar, não precisa se assustar quando eu falo sobre pedagogia. Na verdade, o que a graça veio nos ensinar é algo muito mais precioso. A graça veio nos ensinar a viver e agradar a Deus aqui e agora, como você pode ver no verso 12. Ela veio nos educar para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Então a graça veio nos ensinar, veio nos educar ou disciplinar a viver e agradar a Deus agora, no presente. Então a salvação nos veio pela graça. A salvação ela nos veio, no aspecto passado. No passado nós recebemos a salvação. E agora, no presente, nós somos educados pela graça a viver e agradar a Deus. E Paulo vai explicar o ministério da graça de ensinar o cristão de duas formas. Primeiro, ele vai nos ensinar o que nós devemos renunciar. E em seguida, ele vai nos dizer o que nós devemos fazer de maneira positiva.
E aquilo que nós devemos renunciar está aí. Paulo diz: renunciar ou renegar a impiedade, as paixões mundanas, né, para que possamos viver de uma maneira santa diante de Deus. A impiedade se relaciona com tudo aquilo, né, que ofende a Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32, Paulo inclui entre a impiedade a idolatria e a imoralidade sexual. Então tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é idólatra, tudo aquilo que é imoral, tudo isso é o que Paulo pretende nos dizer com impiedade. E paixões mundanas tem a ver com os desejos pelas coisas do mundo, não é? Desejos que, segundo o uso bíblico, envolvem o alcoolismo, a avareza, o vício, a agressividade, o desejo por poder. Então, tudo aquilo que é ímpio, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é idólatra, tudo aquilo que envolve vício e paixões e prazeres desordenados são aquilo que a graça vem nos ensinar, nos educar a abandonar. Então o cristão ele recebe do ministério da graça que o capacita a abandonar ou renegar aquilo que não agrada a Deus. E em seguida Paulo diz aquilo que nós devemos fazer de positivo. Porque a graça não apenas nos ensina a abandonar, mas ela também nos ensina a fazer o que é certo. E Paulo então fala de 3 aspectos que são positivos e que devem ser praticados pelo cristão. Eu achei muito interessante o comentário do William Hendrickson sobre esse ponto, porque ele vai dizer que a graça nos leva a viver uma vida transformada em 3 áreas. E eu quero citar aqui para vocês essas 3 áreas em que a graça se manifesta de maneira educativa na vida do cristão. Primeiro, a graça se manifesta no meu relacionamento consigo mesmo. Isso significa que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, o que envolve domínio próprio, governar os nossos apetites, governar as nossas paixões, governar os nossos desejos, para que nós possamos manter sob controle ou usar o domínio próprio para poder evitar os desejos pecaminosos. A graça também nos ensina a viver uma vida transformada em relação ao meu próximo, vivendo com justiça, com honra e com integridade em relação às pessoas. E por último, a graça nos ensina a viver de maneira graciosa diante de Deus, por meio de uma vida piedosa, de uma vida devotada a Deus, com reverência e verdadeiro temor. Então, a graça se manifestou para nos trazer a salvação. Nós não éramos capazes de ser salvos por nós mesmos ou por nossas ações, e é por isso então que a salvação se manifesta, trazendo a salvação aos homens perdidos. E a graça não parou por aí, ela veio também nos ensinar a viver uma vida que agrada a Deus, a viver uma vida santa, que envolve abandonar tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é profano, e a fazer tudo aquilo que venha contribuir para um correto relacionamento pessoal, um correto relacionamento com o meu próximo e um correto relacionamento com Deus. Comigo, eu devo aprender com a graça a viver em domínio próprio. Com relação ao meu irmão, eu preciso aprender a viver em justiça. E em relação a Deus, eu devo viver de maneira piedosa. E por último, a graça nos ensina a viver e nos preparar para a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus e Salvador. O verso 13 diz: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo. Meus queridos irmãos, a graça salva, a graça santifica e a graça nos prepara para a volta de Cristo. Paulo usa também uma palavra importante, o verbo aguardar. E a ideia aqui de aguardar é de olhar para frente com paciência. O cristão, por meio da graça, é aquele que olha para frente.
e espera com paciência. E ele não espera com paciência a melhora do mundo. Eu sei que todos temos orado pela melhora desse problema do coronavírus, não é? Eu sei que todos têm orado para que o mundo encontre uma solução para essa pandemia. Tem orado por tratamento, não é? Que seja médico, tem orado por uma vacina, tem orado para que essa pandemia passe logo, mas essa não é a esperança do cristão. Muito se fala sobre o que vai acontecer depois da pandemia, tem se discutido muito se devemos ficar isolados ou não, se devemos voltar a trabalhar ou não. E fica se falando sobre isso porque a expectativa que os especialistas apontam para nós é de um clima de muito sofrimento, de muita dificuldade, com perdas de emprego, não é? Com queda na economia, com muita dificuldade pela frente. Então é natural que muitas pessoas olhem para esse momento de agora e elas esperem alguma iniciativa do governo, esperem pela melhora do país, do ânimo, das atitudes, enfim. Mas nós cristãos não esperamos por isso. A nossa bendita esperança, que Paulo chama aqui no versículo 13, é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça nos capacita a esperar pela volta dele com alegria, com felicidade, com ânimo, e como nós podemos ver aqui, né, santificando a nossa vida, ou nos santificando diariamente, para que quando Cristo voltar, ele possa encontrar uma igreja sem defeitos, sem mácula, uma igreja gloriosa. Então, a graça nos capacita a esperar, a olhar para frente, a olhar para cima dos problemas, a olhar para além das dificuldades que o nosso mundo apresenta. Ela nos convida e nos capacita a olhar para o retorno glorioso do nosso Jesus. Porque somente quando Cristo voltar é que nós vamos experimentar nesse mundo verdadeira justiça, verdadeira paz e verdadeira prosperidade. Eu sei que essa mensagem não ajuda muito para algumas pessoas, porque elas querem algo aqui e agora. Mas o cristão, ele olha adiante, ele olha para além, ele olha para o retorno glorioso de Cristo, que de acordo com Paulo é o seu Deus e seu Salvador. Nós olhamos para frente e Paulo, numa outra passagem, ele nos diz assim, Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. É por isso que o cristão ele não perde a esperança, é por isso que o cristão não entra em desespero. E se você está desesperado com tudo que está acontecendo agora, se você tem perdido o seu sono por causa de toda essa situação que envolve o nosso mundo, que envolve o nosso país, que envolve o nosso estado, que envolve a nossa cidade, eu digo a você nessa hora, não é? Você é um cristão e como cristão você foi alcançado pela graça de Deus. A graça que te salvou, a graça que te santifica e a graça que te prepara para aguardar a volta de Cristo. Talvez você esteja colocando o seu olhar aqui na terra. E Paulo, numa outra passagem, lá em Colossenses 3, diz, não olhem para baixo, olhem para cima, aonde está o seu Senhor. Nós devemos olhar para além, olhar para Cristo. No domingo passado, eu falava sobre o Salmo que nos diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós devemos olhar para Cristo e a graça nos capacita a fazer isso. E a aguardar com esperança a sua volta, a aguardar com alegria a sua volta, a esperar com paciência, mesmo sabendo que as coisas estão difíceis no mundo em que vivemos, mesmo sabendo que nós estamos vivendo diante de uma pandemia e que isso pode nos atingir. Mas o cristão ele não perde o seu sono porque ele experimenta a paz de Deus no seu coração, porque ele tem a certeza de que o seu Senhor está vindo e ele vem para finalmente
estabelecer o reino de justiça e paz, ou consumar o reino de justiça e paz do seu Deus e seu Senhor, né? Do seu Deus e Pai. Então, meus queridos irmãos e aqueles que nos assistem nessa hora, eu agradeço a sua paciência em me ouvir, esse tempo que você passou aqui ouvindo a mensagem, e eu queria deixar essa palavra a você que está me assistindo, aos irmãos da igreja de Itapecerica da Serra, da primeira igreja presbiteriana de Itapecerica da Serra. Quero deixar essa palavra, relembrando a você que a graça, ela não é aquilo que nós ouvimos somente no início da nossa salvação. Eu fui salvo pela graça. Não, a vida toda do cristão é pela graça. Você foi salvo pela graça, e nós vimos aqui no texto, Paulo diz, a salvação nos veio por meio da graça. Nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, e foi por conta disso que Deus, por meio da graça, brilhou em nossos corações. A graça também nos santifica e nos ajuda a viver uma vida agradável a Deus aqui e agora, renunciando à impiedade, ao pecado, e fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que vai estabelecer um bom relacionamento consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Mas eu quero que você lembre, acima de tudo, que a graça, ela nos capacita a aguardar e a esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que o Senhor fortaleça a sua esperança, e como eu li aqui em Romanos, a esperança ela não traz confusão, pelo contrário, ela nos mantém serenos, ela nos mantém seguros, e é por isso que nós, mesmo diante de todos os prognósticos negativos que o mundo apresenta, não perdemos a nossa esperança, porque a nossa esperança é Cristo e o seu retorno. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero finalizar só lembrando que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós faremos mais uma transmissão feita do nosso culto nos lares, que conta com a participação dos irmãos, cada um na sua casa. Os irmãos da igreja vão também se reunir no mesmo horário. Eu vou abrir a plataforma Zoom e, através da plataforma Zoom, eu vou transmitir o estudo da Palavra de Deus para os irmãos que estiverem conectados comigo através da plataforma Zoom. Possivelmente nós também iremos fazer a transmissão pelo Facebook. Quanto a isso, nós iremos avisar os irmãos ao longo da semana. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Até a próxima terça-feira.